Eu vou dar três exemplos. Na realidade, esses exemplos são trabalhos em progresso. No final do ano passado, a palavra ciborgue fez 50 anos. E vocês já viram que a relação é direta, né? Fez 50 anos. Então eu estava vendo essa notícia e logo depois eu vi uma outra notícia, como esse jornal. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? A palavra ciborgue da ficção científica faz 50 anos. Foi interessante, legal. E daqui a pouco a Google está produzindo um carro que dirige sozinho. Uma coisa dessa tem a ver com a outra. Como eu estou estudando isso, eu falei, bom, como é que eu posso tentar explicar essas duas coisas? Pensando pela teoria Torrete. Poderia explicar por outras, obviamente. Mas o que eu estou querendo fazer aqui é chamar atenção para esse tipo de teoria. Então eu vou tentar explicar que o carro que dirige sozinho não é muito diferente do carro que nós dirigimos. Porque a primeira coisa que chega a chamar atenção é o seguinte: o ciborgue é o ser artificial. Logo, não sou mais eu. Então eu vou destruir isso. O segundo, o Google está fazendo um carro que dirige sozinho. O meu sou eu que dirijo. Também vou destruir isso. Segundo exemplo, das revoluções, que eu também já apontei aqui. Muitos autores escreveram que o Twitter e o Facebook foram as ferramentas da revolução no Egito e na Tunísia. E muitos outros escreveram, não tem nada a ver, aquilo é o povo, são as pessoas. Como pode esses artifícios serem ferramentas de alguma coisa? Eles são no máximo instrumentos, mas eles não são actantes, eles não produzem nada. O que produz é efetivamente a essência popular, tá? Também vou questionar isso, vai ser meu segundo exemplo. E o meu terceiro exemplo, que eu vim pensando agora para cá, acabei de ler um texto do Bruno Latour, também bastante instigante, que é sobre a discussão do Ministério da Cultura sobre o copyright. Não sei se vocês estão acompanhando essa discussão. A ministra de Holanda tirou o selinho Creative Commons que tinha no Ministério da Cultura e está com uma tendência muito forte. Primeiro pediu a revisão de toda a discussão que estava tendo sobre a lei do direito autoral que foi feita no Ministério Juca Gil, certo? Para revisar, e está sendo assessorada por pessoas que são ligadas ao ECAD, por exemplo. Então tem uma força muito grande aí do direito autoral para manter o direito autoral. Como se as pessoas que lutam pela liberdade de expressão e do conhecimento na internet, como se fosse contra o direito autoral. Então há também uma confusão muito grande. Por exemplo, como é que eu explico isso sem ficar dizendo não é isso, não é aquilo, explicando apenas as duas polarizações? Acabei de ler um texto do Bruno Latour que chama A Migração da Aura. E vou destruir um outro ícone da comunicação, que já tinha sido destruído há alguns tempo atrás pelo Régis Debray, que é o Walter Benjamin e a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Isso é uma coisa que todos nós engolimos, aceitamos como um dos textos mais maravilhosos que existem, e é isso mesmo, a reprodução acaba com a aura. O Régis Debray, num texto da década de 90, vai dizer, é o contrário, a reprodução aumenta a aura, vai dizer o Régis Debray, é de tanto ver postalzinho e outdoor da Mona Lisa, que todo mundo quer ver a verdadeira Mona Lisa no Louvre, e não o contrário. Certo? A aura da Mona Lisa só aumenta, quanto mais ela se reproduz, mais aumenta. E o Bruno Latour, que não cita esse texto do Régis Debray, vai falar da migração da aura. Ele vai dizer, não há original. Não há original, só há cópia. Então, eu vou tentar. Como é que a gente compreende a discussão da Ana de Holanda hoje? Se está discutindo, não, eu sou o dono, eu sou o dono da obra. E eu sou o original. E eu tenho que garantir a posse do meu original. E acabou. Certo? Então, eu vou tentar fazer isso aqui. Primeiro, sobre carros e ciborgues. Então, aqui eu vou me encaminhando, vou ler alguns trechos e vou me encaminhando para alguns exemplos que vai clarear um pouco a ideia da teoria Torrete, já que deve ser uma novidade para muitos de vocês. Certo? Aconselho a leitura, para começar do Jamais Fomos Modernos, mas há vários textos, o site do Bruno Latour, brunolatour.fr, todos os textos dele, muitos dos textos, todos não, mas muitos estão lá, e aconselho muitos em inglês e em francês, tá certo? Alguns livros traduzidos para o português, então aconselho, mas a gente vai tentando afinar aqui as coisas. Notícias sobre os 50 anos do termo ciborgue e sobre um carro que dirige sozinho
nos permite pensarmos sobre o híbrido, que é o que está propondo o Bruno Latour. Pensarmos sobre o híbrido e colocar em perspectiva o termo ciborgue, por um lado, e questionar o conceito de pós-humano, que não há nada mais mal construído, ao meu ver, do que a ideia de pós-humano. Porque se o pós-humano é a relação com os artefatos, nós já nascemos pós-humanos. O humano nunca existiu. O humano puro, independente de artefatos, etc., nunca existiu. Não há nenhum estudo que mostre que isso. Nem os macacos são assim. Né? Muitos animais têm a relação com a técnica também. Não é uma característica apenas humana. A nossa é mais complexa, progressiva, acumulativa. Certo? E o conceito de pós-humano por outro. Vou situar essa discussão a partir da ótica da teoria Torres. Ciborgues e carros autônomos expressam o mesmo fenômeno, o híbrido homem-humano-não humano. E por isso causam, à primeira vista, estranhamento. Quando eu digo você é um ciborgue, a primeira coisa da pessoa, o cara está me xingando, né? A primeira sensação é a sensação de incômodo. Eu não sou um ciborgue, eu sou um ser cuja interioridade é inviolável. Não? Esse estranhamento parte do primeiro erro crucial da discussão sobre tecnologia, a separação sujeito-objeto, partindo do princípio de que a nossa subjetividade, a nossa subjetividade se forma para além da relação com os objetos e as coisas lá fora. Da mesma forma, pensamos que não podemos delegar às máquinas o mundo das coisas. Um carro dirige sozinho, a ação sobre os humanos, o mundo social. Esse erro parte de um privilégio do humano como a subjetividade, que se impõe ao mundo dos objetos separadamente. Ciborgues podem ser considerados pessoas? Qual é o limite para considerar a pessoa e o ciborgue? Por exemplo, se eu uso óculos, né? Sem essa prótese eu não consigo ler meu texto. Se eu esquecesse o óculos no carro, no hotel, eu ia ter que pedir de alguém emprestado aqui, porque meu braço não alcança mais a distância da leitura do texto. Tá certo? Então, eu sou um ciborgue porque eu preciso disso aqui para enxergar? Não. Mas se eu tenho isso aqui e próteses do dente? Não, também não. Mas se eu tenho um braço mecânico? Não, também não. Mas 2 braços. Os 2 braços e as 2 pernas. Qual é o limite? Ah, mas peraí, não. E a vacina? Quando a gente nasce, puf! Enfia um negócio aqui totalmente artificial, construído em laboratório, para que nos proteja, não é isso? Do mundo lá fora. Nós nascemos e já somos inoculados de artifício dentro do organismo. Tá? Um carro que dirige sozinho pode receber legalmente essa delegação? O Detran vai aprovar um carro que dirija sozinho? Porque tudo vai rebater nisso. Na lei, na segurança, quais são o tipo de trânsito, de pista que vai ter que ter, né? Os arquitetos começam a agir. Para pensar o ciborgue, utilizaria então essa ideia. Pensar as ações sociais. Obrigado, porque senão eu vou sair daqui bem magrinho, né? Mas é bom. Pensar as ações sociais é revelar associações entre habitantes humanos e não humanos, formando redes nesses momentos, que acabam. Quando acaba a ação, acaba tudo, porque não é essência. Não é? Então, quando os jovens usam o Twitter, ele acaba. Pode ser que eles usem mais na frente, mas pode ser que não. Então, não é o Twitter que é bom ou ruim. Depende. Nesses momentos que se desfazem mais adiante para se reconstruírem ou não mais à frente. Podemos dizer, então, que ver as associações que criam o social é sempre prestar atenção nas diversas conexões entre habitantes humanos e não humanos, ciborgues, não? Que se formam para uma determinada ação. Não? Por exemplo, escrever esse